A música brasileira é o destaque do programa de hoje com o Uruá Trio, formado pelas flautas de Sidney Maia e José Evangelista, acompanhadas do piano digital de Moema Craveiro Campos. O trio apresenta arranjos próprios de pérolas do nosso repertório popular. E Uruá é o nome da flauta utilizada pelos índios Camaiurá na cerimônia do Quarupi, realizada anualmente no Parque Indígena do Xingu. Com essa analogia, o trio Uruá explora a diversidade tímbrica das flautas no universo sonoro bem brasileiro. E somadas à base de um brejeiro piano digital, nós vamos ouvir interpretações originais de clássicos da música brasileira com destaques para Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, Zequinha de Abreu, Pixinguinha e Tom Jobim. No quadro Toque do Músico, a pianista, compositora, musicoterapeuta, educadora Moema Craveiro Campos fala de suas publicações sobre educação musical. Conversa de Músico começa agora. O Uruá Trio surgiu em 1997 com o nome de Vento em Cordas. Os três integrantes têm uma vasta e variada experiência musical e uma invejável formação acadêmica. Por isso, Moema Craveiro Campos, Sidney Maia, José Evangelista são daqueles músicos que transitam facilmente, tanto na música erudita quanto na popular. Mais detalhes sobre o Uruá Trio na conversa de Moema Craveiro Campos com Lincoln Andrade. Nós estamos recebendo aqui hoje a pianista, compositora, musicoterapeuta, educadora Moema Craveiro Campos. Moema, é um prazer ter você aqui. Eu vou te contar uma historinha que acho que você já sabe, mas no tempo que nós todos éramos mais jovens, mais ou menos nos idos de não sei quando, eu fui chamado para ser diretor musical de uma peça de teatro, eu e mais dois rapazes. Um texto do Reinaldo Jardim e direção do Lauro Nascimento. E aí, numa conversa do Hugo Rodas, que tinha acabado de chegar no Brasil, com aquele sotaque uruguaio carregadíssimo, virou e falou assim: vocês têm que conversar com Moema, ela sabe tudo de direção musical do teatro, que ela lá sabe tudo. E olha, você sabe, eu acho que o Hugo não me conhece. Não, mas ou eu fiquei muito velha, não sei. Ele falou assim: vocês têm que conversar com essa pessoa. E aí nós fomos à sua casa, fomos muito bem recebidos e tudo. E desde então começou a minha admiração incondicional pelo seu trabalho. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado, o prazer é meu. Então vamos começar do começo, quer dizer, como é que foi que tudo surgiu a música, como é que aconteceu essa coisa? Olha, a música, mágica? Meu pai, ele sempre falava para mim: minha filha, você cantou antes de falar. E realmente, você sabe, eu me lembro no berço, ele chegando para mim e falava assim: sabia, lá na gaiola fez um buraquinho. E eu fazia voou. Então e fazia afinado, cantava o hino de Goiânia. Aí um dia, com uns 5 anos, me levaram para assistir Luzes da Ribalta. Eu tinha um sonho de ser bailarina, vivia com alpargata-rodas, cheio de papel e pulando pela casa. Achava que eu ia ser bailarina. Mas quando eu vi aquele filme, que é a história da bailarina, aquela música tomou conta de mim e eu cheguei no piano e sentei e toquei. Eu não sabia colocar o acompanhamento, eu ficava só com... Era dó maior, eu fazia Luz da Ribalta com a mão direita, com a mãozinha bem pequena e tocava. Tanto que quando eu me formei no Jardim da Infância, eu toquei essa música na formatura. Que legal. E aí ele falou: vai estudar piano. Então eu fui estudar com a dona Tânia Cruz, não existia conservatório em Goiânia ainda, era uma aula particular, e eu fui para o conservatório. E ali a vida foi trazendo, e eu sempre tirando de ouvido, sempre fazendo música popular. Tanto que com 14, 15, 16, 17, nós tivemos em Goiás um conjunto chamado Garotas e Ritmos, que foi um conjunto só de moças do Instituto de Educação. E eu era pianista, eu cheguei para tocar clarineta, porque eu tocava clarineta na Orquestra Feminina de Goiás. Era uma orquestra única no Brasil. Aí eu cheguei com a clarineta e a pianista estava lá. Quando eu sentei no piano e comecei a tocar, eles nunca mais me tiraram do piano, então fiquei. E ali foi a minha aprendizagem de música popular. Legal. Maravilha. Legal. E aí você veio para Brasília quando? Você saiu de Goiânia, veio para cá? Olha, eu vim para Brasília, eu me casei e vim para Brasília no ano seguinte. E aqui eu entrei para a universidade para conhecer o que estava tendo. Era uma música contemporânea, umas coisas novas, porque Goiânia, naquela época, o máximo que a gente vivenciou foram os festivais que trouxeram Widmer, o Lindenberg Cardoso, mas eu tive a oportunidade de estudar em Goiânia com Camargo Guarnieri, que foi uma coisa maravilhosa na minha vida.
análise de fuga Que pela até orelha. 1972, o Guarnieri ainda estava em Pois Goiânia. é, e ele deu muita força naquele conservatório. verdade. Agora, outra pessoa fundamental na minha vida foi Coy Reuter, porque eu fiz contraponto Eu e fiz um análise. curso com ele também uma vez. Uma coisa No Coy maravilhosa, Reuter, né? E ele era um inovador Era também, né? uma pessoa anos na frente, né? Uma coisa fantástica. E um espiritualista, com ele eu fui à Índia, ver como é que era a improvisação, ter aula de música indiana, aquela coisa toda. E outra pessoa que marcou minha vida, Linda Bustani, que é uma grande pianista, até hoje foi a única aluna criança que o Arnaldo Estrela teve. Olha. E a Linda tem uma técnica, eu passei 2 anos só trabalhando o dedo com ela. Nossa. E depois você não precisa ficar estudando todo dia mais. Isso é maravilhoso, você estuda para quando tem trabalho. Aí você trabalha um pouquinho de técnica, 15 dias já está com o dedo. Que bom. Uma boa. Vem a história da sanfona. Vamos falar sanfona, agora é acordeon, né? Como isso não? Minha sanfona. Olha, tem uma história linda. Eu tinha 8 anos, chegou essa sanfona na minha casa, madrepérola, 48 baixos, de criança. Eu toquei com a Marinês e sua gente, aquela do forró. Ela falava, cria vergonha, mãe, compra uma sanfona de gente. Mas ela é tão pesada, essa de 48 eu já fui para musculação, para dar conta. Não dou conta direito, grande jamais. Aí meu pai falou, se você tocar uma música aqui para mim, eu vou comprar essa sanfona para você. E eu fui, toquei, sabe o quê? Saudade de Matão. Claro. Goiás, né? É, claro. Goiás, tem que falar Goiás, porque senão não é verdade. Aí toquei só na mão direita, igualzinho os 2 filhos de Francisco. Eu não aprendi isso aqui, não. Demorei muito a aprender isso aqui. Aí fui, toquei, ele falou, já comprei. Engraçado que essa história da sanfona na música brasileira está retomando, né? Eu me lembro que há uns 10 anos, 15 anos atrás, eu fui ao Conservatório Brasileiro de Música e vi uma foto interessantíssima, logo no saguão de entrada. Uma foto com umas 80 moças com vestido de gala, todas elas lindas, maravilhosas. Mascarenhas, na época deles. E todas com a sanfona aberta na mesma posição. Era uma foto de formatura, né? Todas na mesma posição, assim, com a carinha linda, né? E isso acabou. Agora, eu estou vindo de Londrina agora, por exemplo, num festival de música de Londrina, e lá tinha um professor de sanfona e aluna. Mesmo? E a turma cheia de Adora, aluno. olha, adora. Cheia de aluno. Olha, eu falei assim, rapaz, como é que você faz para carregar esse instrumento? Agora tem carrinho. Agora não precisa carregar mais na mão, agora tem carrinho. Eu tenho um carrinho, uma malinha, um carrinho de mão para carregar. E como é que entra o Uruá Trio nessa história toda? Olha, o Uruá Trio, eu toco há mais de 30 anos com o Sidney, desde a época da universidade, né? Aí o Zé Evangelista, primeira flauta da orquestra, chegou com essa ideia. Meu contemporâneo de universidade. Seu contemporâneo, seu colega. Chegou e falou, escuta, vamos fazer um trio, porque a flauta do Sidney casa com a minha. Eu falei, trio, 2 flautas? Você faz os arranjos, eu cantava seus arranjos. Não, vai fazer. Aí foi o que começamos a fazer e está sendo a nossa, como se diz, a nossa pupila hoje. Tá? Eu faço os arranjos do duo, né? E tem coisas que tem improvisação, eles improvisam. Eu improviso tudo em cima das cifras, porque cada dia sai de um jeito. E tá aí o Uruá Trio. Uruá, você sabe o que significa Uruá? Uruá é a flauta, né? A flauta é dos aquela camarada. flauta dos Camaiurá, do Quarupi, uma flauta com um bambu muito especial. Então eles tocam Que inclusive está em flautinha. extinção, você sabe disso, né? Está em extinção? Tem um trabalho na Embrapa para poder recuperar o bambu. Está em extinção. Daqui a pouco não vai ter mais o Quarupi, porque não tem um bambu para fazer a flauta. E olha, eles tocam flautim, flauta doce, flauta transversa, flauta de madeira e flauta, já falei flauta doce, né? Saxofone e agora entrei com a sanfona, né? O Sidney me permitiu. Bom, a gente precisa de mais uns 2 ou 3 programas para poder matar a vontade da música que a Moema faz com o Uruá Trio e também de matar a saudade dos papos, das conversas que a Moema tem para contar. Você fica agora com a nossa agenda musical, logo depois o Toque do Músico e, claro, a música do Uruá Trio, com Moema Craveiro, Sidney Maia e José Evangelista. Fica sentadinho aí, tá? Saia não.
Moema Craveiro Campos e eu estou aqui apresentando uma parte do meu trabalho acadêmico. Essa peça que eu toquei agora é um trecho do Baião Mulato, desse livro, que eu fiz especialmente para os meus alunos de piano da Escola de Música de Brasília. Eram crianças que estavam aprendendo a ler e com alguma dificuldade do ritmo brasileiro, com o ritmo brasileiro, com o ritmo em geral. Então, cada peça dessa tem um ritmo brasileiro. Baião, choro, sertaneja, bossa nova, quadrilha, cantoria das teclas, onde eu exploro a escala mixolídia, que é do Nordeste, muito usado no Nordeste. Seresta, um rock brasileiro, um shot, uma modinha, uma toada, uma valsa e um escorregando em Nazaré. Contém também um CD onde eu toco e explico como estudar esses ritmos. 13 pequenas peças brasileiras editadas pela Irmãos Vitali. E tem também mais um livro, que é exatamente o livro que eu escrevi após ter defendido a minha dissertação de mestrado que eu fiz no Conservatório Brasileiro de Música. Chama-se Educação Musical e o Novo Paradigma. Esse livro trata de como a gente pode trabalhar um instrumento, não só o piano, mas o canto, a flauta, qualquer outro instrumento, usando também a intuição, a liberdade de expressão e a improvisação, muita improvisação. Tanto que esse livro está sendo usado em várias universidades do Brasil, na musicoterapia e na educação musical. Eu vou tocar mais um trecho de uma dessas composições, que é o Choro de Criança. O Uruá Trio possui um repertório bastante variado. Em alguns casos, como por exemplo o repertório de música barroca, muitas das obras já foram originalmente escritas para duas flautas e contínuo. Os repertórios clássico e romântico também brindam bastante essa formação. Mas é a música brasileira que o Uruá Trio gosta de tocar. Assim, ouviremos da nossa dama Chiquinha Gonzaga, Água de Vintém e Corta-Jaca, e de Pixinguinha, a bela valsa Rosa.
Conversa de Músico volta já com a música instrumental do Uruá Trio. Não sai daí, é só um minuto. Sidney Maia e José Evangelista têm duas coisas em comum. Ambos foram alunos da flautista Odete Ernest Dias e os dois têm passagem pela Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional em Brasília, onde José é o primeiro flautista. Sidney Maia é professor da Escola de Música de Brasília. Ouviremos os dois flautistas em Moema Craveiro Campos interpretando Tico Tico no Fubá de Zequinha de Abreu. Na sequência, Moema nos brindará com uma interpretação preciosa. Ela executará no acordeon a valsa Última Inspiração, de Peter Pan. Confira.
A musicoterapia usa elementos e parâmetros musicais para facilitar e promover o relacionamento, a comunicação, a aprendizagem e a organização física, mental, social e emocional dos pacientes. É a música extrapolando o contexto artístico, atuando na área de estímulo e ajudando na cura. E para terminar o programa de hoje, vamos ouvir Eu Te Amo, de Tom Jobim, e Escorregando, de Ernesto Nazaré.
E por hoje é só. Conversa de Música apresentou as flautas, o piano digital e o acordeon do Uruá Trio, formado por Sidney Maia, José Evangelista e Moema Craveiro Campos. Bom, e para falar com a gente, você já sabe, é só mandar seus comentários e sugestões para tv@senado.gov.br. Aguardamos sua mensagem e até o próximo Conversa de Músico.